vamos fazer uma revisão, tá, da aula 2.2. A gente teve um probleminha aí com ela. Vou ficar à disposição para tirar dúvidas, tá? Se alguém tiver algum questionamento, alguma coisa. Um detalhe que eu estou tentando ver, para a gente tentar fazer alguma coisa enquanto não ficar refém, digamos, desses prazos, ver se a gente consegue adiantar alguma atividade realmente via online mesmo, né? Algum cálculo, alguma coisa. Porque eu acredito que provavelmente esses prazos, né, só tendem a se estender, então vamos tentar não depender realmente disso para a gente tocar o que a gente tem que tocar, tá? Eu vou dar uma revisada novamente, então, em todos os rápidos de vocês e vou ver o que a gente consegue fazer. Às vezes, se montar algum detalhe diferente ou alguma coisa, a gente consegue aí algum detalhe realizar essas aulas, tá? Então, semana que vem acho que vai estar liberado para vocês já as oficiais de vocês. Deixa eu ver a data aqui. As blendeds, né? Então vai estar disponível para vocês aqui entre os dias 4 e 10, né? Então a partir de quinta-feira até quarta-feira da semana que vem, vocês vão estar podendo fazer as blendeds de vocês. E nossa parcial também já está disponível aí para vocês responderem até sexta-feira, via portal também. Então realizem as atividades para a gente concluir essa etapa, né? Provavelmente, mesmo que algumas aulas práticas realmente não vai ser possível, a gente sabe que não tem jeito, né? Aquelas principalmente que necessitam de um equipamento como o teodolito, né? E o nível, mas o que eu consegui passar para vocês, eu vou tentar ver alguma forma, e aí mesmo que vocês finalizem, digamos, provas e as oficiais, isso tem que ser passado, né? Então a gente vai tentar, a gente continua com as aulas, mas para tentar executar essas partes práticas, tá? Essas atividades. Bom, vamos fazer a revisão da aula 2.2, né? Para a gente ter tudo gravado lá, tudo certinho. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper também. Beleza? Vou passar então aqui a nossa aula 2.2. Provavelmente vocês já fizeram, né, essa aula. Eu estou aproveitando então para gravar essa revisão, porque como foi a primeira aula que a gente teve online, ela não foi gravada, então nós acabamos ficando sem ela, né? E aí, para a gente conseguir ter lá o conteúdo disponível para vocês, estou fazendo então uma revisão dela, né, para que tenha esse conteúdo aí. Vamos lá. Certo. Então, na sessão 2.2, pessoal, qual foi o tema que a gente tratou nessa sessão? Lá na 2.2, foi o dia que nós, né, falamos então sobre o sistema geodésico de referência, tá? Então, no mapeamento, ter o sistema geodésico como referência, ou seja, um terreno georreferenciado lá no sistema geodésico, ele vai ser muito importante, né?
que ele vai ajudar a gente a demarcar terreno. Consequentemente, ele vai ajudar a gente na execução das obras, né? E também fazer o levantamento topográfico de uma maneira mais prática, tá? Então, todo esse sistema geodésico de referência, no caso, o nosso sistema geodésico brasileiro, ele é colocado, né, nas coordenadas de referência, né, e é adotado no Brasil. Então, o que a gente vai entrar aqui? Para uma boa análise e interpretação cartográfica e topográfica, né, se faz necessário a gente conhecer o que são sistemas geodésicos de referência, as diferenças entre eles, né? E quem entende, né, esses dados, hoje em dia é um profissional bastante valorizado aí por diversas empresas, principalmente por saber, né, um diferencial é saber usar os equipamentos. Bom, o sistema geodésico brasileiro. O sistema, né, de referência, o que é um sistema de referência para a gente começar? De acordo com o IBGE, eles descrevem, então, a posição de um determinado objeto, pois eles identificam a posição de uma determinada feição sobre a superfície da Terra por meio dos sistemas geodésicos de referência que estão associados a um tipo de superfície que mais se aproxima da forma terrestre, né? Então, o que é um sistema de referência? A gente vai ver na prática, né, de uma maneira mais clara, mas são dados, né, posições, referências ou coordenadas que elas vão dizer onde que está determinado objeto, né? Por exemplo, onde que está localizado tal ponto, na latitude e longitude tal. Entretanto, cada sistema ele vai utilizar diferentes tipos de coordenadas, diferentes tipos de unidades de medidas que vão, né, complementar, que vão dar a característica desse sistema. Aqui no sistema geodésico brasileiro, ele é constituído então por 70 mil estações que são implantadas pelo IBGE, isso em todo o território do Brasil. São 3 redes, basicamente, são divididas, né? A rede planimétrica, tá? A rede planimétrica, então, ele vai dar pontos de latitude e longitude com alta precisão, ou seja, planimetria, né? Você vai estar referenciando a sua posição horizontalmente, em X e em Y, certo? Por isso que ela é planimétrica, ela dá dados de latitude e longitude. Depois a gente tem a rede altimétrica, né? Que ela vai dar pontos de altitude, né? A partir de uma referência de nível. Ou seja, se vocês forem, às vezes, dependendo do aplicativo que vocês tiverem, né? A hora que ele for te informar os dados de localização, ele vai mostrar a altitude que você está. Então, ele provavelmente puxou esse dado aqui da rede altimétrica do Sistema Geodésico Brasileiro. Rede gravimétrica. A rede gravimétrica já dá pontos de referência para valores de gravidade, né? Ou seja, a gente sabe que a gravidade é um valor que a gente adota como 9,8 aí na maioria dos cálculos, às vezes até arredonda aí para 10, né? Para facilitar as contas. Entretanto, a rede gravimétrica, dependendo do tipo de estudo, né, do que você for fazer, você pode, então, a partir da rede gravimétrica, ver naquele ponto qual que é o valor da gravidade, né? Que às vezes num local a gravidade tem um valor, para o outro tem outro valor. Então você consegue ter, né, pegar um parâmetro aí que não é a gravidade, como ela não é uma constante, ela é uma variável, você pega o valor da gravidade específico para aquele local. É claro que eu não sei se, na verdade, eu não desconheço, né, um caso que a gente utilize, né, esse valor de gravidade aí no quesito construção civil. Até porque via de segurança, né, a gente pega e já coloca a gravidade, digamos, se for para arredondar para 10, né, que daqui para baixo, né, vai estar seguro, né? Fora outras questões que a gente coloca dentro do nosso ponto. Mas às vezes a rede gravimétrica, para engenharia, né, civil aí na questão de obras, às vezes não é tão utilizada. Desconheço, né, a necessidade.
mas pode ser que, em algum caso, ela seja útil sim, tá? Então, o datum, né? O que seria o datum? Tá? O datum, nada mais, nada menos, é o modelo matemático, ou seja, em números, teórico, que tenta representar qual que é a superfície da Terra ao nível do mar, né? O que seria então o datum? Simplificadamente, ele é o elipsoide, né? Só que o elipsoide é a forma, né? Ou seja, ele tem um formato do elipsoide. Agora, os valores do elipsoide, um valor naquele tal ponto, né? E esses valores já fazem parte do datum, tá? Que é o banco de dados. O elipsoide de referência, tá? Que ele tenta se aproximar do formato da Terra, ele é um valor, ele é de uma característica geométrica, tá? Que carrega dados, que esses dados, né, fazem parte do datum. Então, não necessariamente que o datum é igual ao elipsoide, tá? Eles possuem as mesmas características, tá? Mas o elipsoide seria a questão do formato, né? E a partir do elipsoide você traz dados para o datum, tá? Então, ele também, é claro, por isso que a parte do modelo matemático, né? Os valores do datum são os mesmos valores do elipsoide, tá? Mas um está relacionado aí à questão de banco de dados e a outra relacionado à forma geométrica, tá? Então, como que isso procede? A gente tem a Terra e imagine, então, um corte da Terra. Eu cortei a Terra no meio. Como a gente sabe, a Terra tem o formato de um geóide, ou seja, não é uma esfera perfeita. Então, a gente cria um elipsoide, né, que é uma forma que vai tentar, né, chegar o mais próximo possível ali do formato da Terra. Então, a partir desses dados, imagine esse modelo 2D. Claro que esse tudo é 3D, tá? Nesse modelo 3D, coordenados aqui em X e Y. Imagine, então, a seguinte hipótese, aqui em coordenadas X e Y, né? Se eu quisesse esse ponto aqui da Terra, né? Qual que vai ser a coordenada? Se eu quiser ter um elemento nesse ponto. Então, a partir do elipsoide, eu consigo calcular esse ponto e passar essa informação, né? Sendo que esse, a partir do datum global, que é o WGS 84, ele é geocêntrico. O que seria geocêntrico, então? O geocêntrico é que o centro de gravidade ali da Terra, ele vai estar o mais próximo possível do centro geométrico do elipsoide. Mas, como a Terra não é perfeita, o elipsoide tem pontos que ele não... Por exemplo, imagine que tem um... me passa a localização que você está, né? Para a coordenada x e y. Imagina só no plano cartesiano. E a pessoa vai estar aqui, nesse ponto, né? E aí o elipsoide ele só dá os valores dele, as coordenadas que estão na curva, tá? Sobre a linha do elipsoide. O ponto mais próximo que eu consigo aqui, digamos, para esse ponto, seria mais ou menos aqui, né? Entretanto, o valor daqui para aqui pode ser realmente significativo, né? O que pode dar um erro enorme, né? Você talvez não encontre, às vezes, o objeto que foi demarcado nesse local, né? Porque o elipsoide não consegue se assemelhar na Terra como um todo, né? Principalmente o datum global, né? Que ele tem que tentar pegar a Terra como um todo. Isso, é claro, pode ser compensado com cálculos e ajustes aí, correções matemáticas. Mas para solucionar isso também, o que foi feito? Pode-se fazer, então, dados locais, que eles são aí não geocêntricos, ou seja, o centro geométrico aí do elipsoide, ele vai sofrer, então, um deslocamento, tá, a partir do centro da Terra, mas faz com que a minha região mapeada, tá, se intercepte com o limite do meu elipsoide. Dessa forma, eu vou conseguir, então, ter valores mais precisos, né, de localização. Sendo que esse deslocamento, né, do elipsoide é tudo igual eu falei. Você calcula
e daí você consegue compensar esses erros a partir dos dados locais, né, em chegar a valores precisos. Então, ao redor do mundo como um todo, né, tem um datum global e cada região é composta pelos seus dados locais, né, não geocêntricos, que tentam então representar, georreferenciar pontos locais, tá? Então, para resumir, o WGS, que seria o datum global, né, de 1984, quando a gente colocou o número 84 do ano, ele é formado então por parâmetros que vão descrever o tamanho da Terra e dar posições aí coordenadas relativas a ela, tá? E datum, igual eu falei agora há pouco, que se ele possui dados do elipsoide, o elipsoide dá dados para o datum ele vem de uma palavra que vem do latim, né, que significa data, né? Ele é o plural de data. E o que é uma data? Data significa dados, né? Então, ele é um banco de dados que vai ajudar você a se localizar aí em qualquer ponto da Terra. Para resumir a questão do datum, imagina-se então que o datum seja uma solução, né, que os seres humanos encontraram para se posicionar, né? Então, a partir do globo terrestre, ele criou ali uma curvatura, um elemento que chega muito próximo ao formato da Terra e a partir disso ele consegue, né, determinar pontos, né, da superfície terrestre. E a partir de ajustes ele consegue tornar, né, esses pontos cada vez mais precisos. Os dados mais conhecidos aqui para nós é o datum Córrego Alegre, o WGS 84, o SAD 69 e o SIRGAS 2000. Então, esses sistemas de referência identificam a posição de um objeto ou algo que eu queira georreferenciar, né? O que eu quero identificar a posição desse elemento na superfície da Terra através do sistema geodésico de referência, sendo que sempre ele vai estar associado ao tipo de superfície que mais se aproxima, né? No caso, às vezes, dependendo do datum, você vai possuir posições diferentes. Então, baseado nessas definições, todas as empresas aí de produção cartográfica podem fazer o uso desse sistema de informações que estão contidas nesses dados, né, que são esses diferentes sistemas geodésicos de referência, e então eles podem usar essas informações e conhecer ali as características de cada um e saber qual melhor utilizar, dependendo da situação, tá? Vamos tratar, entender cada um pouquinho mais, né? A história de cada um, como que funciona. O sistema Córrego Alegre, tá? O sistema Córrego Alegre, ali entre os anos 50 e 70, ele que foi o datum que foi utilizado oficialmente no Brasil. Então, no Brasil, utilizava-se, né, o Córrego Alegre. Né? Ele foi baseado, por exemplo, ele tinha um elipsoide de referência, que é o elipsoide internacional de Hayford. Ele é de 1924. Ou seja, lá em 1924, tinha um elipsoide que tinha esse formato. O que é o elipsoide? A elipse é a geometria 2D, né? Como se fosse um círculo. O elipsoide seria, né, como se fosse a esfera, só que em forma de elipse. Ela é um pouco achatada. Por isso que a gente tem aqui o semi-eixo maior, o achatamento, latitude, longitude. Ou seja, a partir desse elipsoide do internacional de Hayford, que ele seria ali um elipsoide geodésico mundial, né? Que ele é um padrão aí para utilizar inclusive em GPS. Pegou-se, né? Vou dar o exemplo do WGS aqui, tá? Mas então tinha esse elipsoide. Eu peguei aqui no Brasil o local, a superfície brasileira, e movimentei esse elipsoide a partir desse internacional, né? Para um ponto que eu tente, né, fazer com que a superfície do território brasileiro aí, no caso foi o Córrego Alegre, se aproxime da superfície desse elipsoide. Por quê? Porque dessa forma você consegue demarcar pontos. Né? Se você consegue demarcar pontos, você consegue se
referenciar, se orientar, né? A complexidade dos dados aqui, dos sistemas, se dá porque realmente ele é um elipsoide. Às vezes não é algo tão natural. Na verdade, não é que é natural, mas a gente não vem estudando isso desde muito cedo. Por exemplo, se esse sistema fosse georreferenciado, por exemplo, um sistema cartesiano, tá? Em x e em y, provavelmente se eu passasse um ponto aqui do mapa, lá no ponto 30 em x e 20 em y, né? Vocês iriam encontrar esse ponto, né? É compreensível esse sistema de coordenadas, mas já um sistema de coordenadas elipsoide já não é tão comum, né? É algo novo. A única dificuldade disso aqui é que não tem como implementar um sistema cartesiano. Na verdade tem, né? Inclusive os sistemas de coordenadas que a gente usa, ele tem ali a sua referência cartesiana. Mas na questão do dato, né? Ele é um elipsoide, né? Então tem outros tipos de demarcações, né? Seria ali um plano tridimensional, enquanto o plano cartesiano seria um plano bidimensional. O sistema Córrego Alegre, né? Ele é localizado aqui em Minas Gerais, tá? Próximo à cidade de Frutal. Aqui é a demarcação dele. Ele é bem antigo, tá? Então ele foi utilizado por muitos anos pelo Brasil, né? Quando se diz em sistema, né? Geodésico de referência. Aqui a gente tem os valores de produtos cartográficos que esse sistema gerou. Então, a partir desse dado, né, foi produzido aqui tipos de cartas, sendo que aqui temos as escalas, né, e a quantidade de cartas que foram criadas a partir desse sistema. Ou seja, olha o total de produtos cartográficos que foi gerado, 2.891. O problema do Córrego Alegre é que ele foi utilizado na hora de criação desse sistema. Quando eu falo sistema, é a criação de um banco de dados, criação de um banco que compõe mapas, né? Que compõe pontos. Por exemplo, não significa que eu tenho que acessar um sistema complexo que contenha, sei lá, algoritmos e eu vou puxar de lá esses dados, alta complexidade. Não. Né? Esse sistema, ele possui mapas, olha só, são cartas. Então, se eu abrisse aqui uma carta do Córrego Alegre, por exemplo, antigamente, e visse que aqui nessa região, por exemplo, aqui, ó, essa mata aqui, ela é esse ponto aqui, esse cruzamento aqui, eu sei que é a minha casa, né? Eu vou lá nesse mapa, pego os quadrantes, pego a posição e falo, ó, tal posição tá referenciado que ali é a minha propriedade, né? Então é algo mais simples. Na verdade, eles estão aí para simplificar. O objeto final é produzir cartas. É claro que hoje, com o auxílio da tecnologia, a gente consegue, então, né, puxar diretamente aí de sistemas realmente algoritmos, né, que já estão integrados os nossos mapas, né, e eles já puxam diretamente todas essas informações mais facilmente. Não há necessidade da gente ir lá pegar um mapa impresso e fazer todo o serviço, tá? O defeito do Córrego Alegre é que, como ele é antigo, né, o apoio terrestre, que eram ali os nossos pesquisadores que estavam em campo ali levantando os dados, utilizaram, então, os equipamentos da época. Ou seja, quando a gente compara o Córrego Alegre com os sistemas atuais, acontece que acaba dando algumas diferenças, né? Porque os equipamentos não eram tão avançados como hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia houve um crescimento muito exponencial quando comparado naquela época. Então hoje, né, a maioria dos órgãos migram do Córrego. Não significa que ele é inútil, tá? Mas é migrado então desse sistema, desse banco de dados, de cartas, e está sendo migrado para o Sirgas 2000, que é o mais atual, feito aí no ano de 2000. Na verdade, são sistemas que até hoje, né, não é que são feitos, não é que no ano de 2000 foram lá e fizeram tudo, tá? Mas só faz parte de um novo sistema, né, de um novo banco de dados que vai produzir novos produtos cartográficos.
esse daí que é o vértice do córrego Alegre, ou seja, tudo que é feito deveria ser georreferenciado a partir desse ponto, né? Ele, na verdade, ele foi destruído, né? E pelo que se sabe até o momento é que foi destruído por um trator, né? Mas contém ali os dados, não dá para ficar visível, mas ele possui ali algumas coordenadas e tá lá no meio de uma estrada, né? Não, digamos, esse ponto de referência, o vértice, não tem mais como recuperar, tá? Esse marco. O WGS-84, então, um sistema mundial, né, geodésico. Então, ele é um padrão aí de uso para cartografia, navegação por satélite, GPS, que também contém toda a questão de coordenadas, as constantes. A gente pode conseguir um modelo gravitacional da Terra, tudo que os outros também fazem. Só que esse modelo ele tenta então se aproximar da Terra como um todo, né? O que gera alguns defeitozinhos, mas não são falhas, né? São só às vezes pontos que você tem que realmente realizar algum ajuste, tá? Mas então a gente tem aí o WGS 84, que é utilizado principalmente pelo GPS. Ele é formado então por parâmetros que descrevem o tamanho e o formato da Terra, dando referências para as posições dos pontos em relação ao centro de massa da Terra e serve de base para as transformações dos principais data, né? Por que transformações? A partir do momento que você tem essa referência aqui, ó, do WGS, e você move ele, né, você tem que fazer uma transformação. Aí isso envolve, claro, procedimentos matemáticos, tudo certinho, para você compensar esses desvios, né, e também chegar aos dados que são realmente importantes. Ele foi estabelecido aí pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, em 1984, que é o ano dele, né, o número dele. Ele foi revisado em 2004. E antes dele teve, então, o 72, o 66 e o 70, tá? Mas o 84 até hoje, então, ele é utilizado, sendo que foi revisado em 2004. Provavelmente nos próximos 10 anos, talvez deva ocorrer sair talvez um novo WGS ou ser feita mais uma revisão, né? Porque se ele foi iniciado aí em 84, foi feita uma revisão em 2004, 20 anos, né? 20, isso. Mais 20, então a gente 2024 talvez, né? Então esse daqui é o formato, tá? Do centro de massa da Terra, que está coincidindo com o centro de gravidade aí do elipsoide, né? E ele tem aqui as posições, né? X, Y e Z, e todas as suas, o seu modelo gravitacional e as suas características. Além disso, a gente tem também, então, o SAD-69. O SAD-69 significa South America Datum, de 1969. Ele foi, né, um sistema de referência oficial do Brasil também, aí no final da década de 70, que ele, né, utilizava, então, o WGS aí, de 67. O vértice do SAD, tá, o ponto, ele era localizado, então, em Chuá, Minas Gerais. Ele corresponde a um sistema clássico, né, de posicionamento terrestre, né, sendo regional ou local. Ele tenta representar aí pontos da topografia local, né? É movido então o elipsoide para tentar fazer com que o plano do elipsoide se aproxime do plano terrestre. Além disso, né, ali o IBGE, né, a PUD Fernandes, 2010, afirma que a definição da origem e orientação do elipsoide de referência foram feitas de forma a minimizar as diferenças em relação ao geoide no continente sul-americano. Durante a vigência do SAD-69, diversos instrumentos e métodos foram utilizados, tornando muito complexa a verificação da precisão das coordenadas das estações.
Então, tudo isso se encaixa com o que eu venho falando, né? Novas referências foram feitas, ou seja, foi movimentado, né, a partir do global, do datum global, né? E durante a vigência dele, muitos instrumentos e métodos foram utilizados para verificar se realmente aqueles valores, aqueles dados que o SAD-69 estava emitindo eram verídicos, eram precisos também, né? Então, isso, principalmente na época, era muito complexo, por quê? Não se tinha um computador para você jogar numa planilha e fazer todos os cálculos, né? De inúmeros pontos, infinitos pontos, e deixar o computador calcular, né? Se existia, não sei quando foi o início do computador, mas provavelmente em 69 não era tão acessível assim, ele com certeza não era assim tão prático utilizar essa tecnologia, tá? Se existia, não sei o ponto certo. Mas já no Sirgas 2000, a gente já tinha então a computação aí. Sendo que o Sirgas 2000, ele já é um sistema de referência geocêntrico para as Américas. Daí ele já engloba aí a América, né? América do Sul, do Norte, Central, sendo que ela contém mais estações aí realmente aqui na América do Sul. Sendo que em 7 de 1 de 2005, né, o Diário Oficial da União Brasileira definiu, então, o novo sistema de referência aí para nosso país, né, sendo o Sirgas, que ele foi realizado aí no ano 2000, tá? Ele faz parte, então, da rede brasileira de monitoramento contínuo, né, sendo também um sistema geocêntrico. O Sirgas, né, o principal objetivo dele seria emitir sistemas aí de altitude da América do Sul, né? Além disso, o Sirgas 2000 ele fez parte, então, puxou também dados aí do Sirgas 95, né? Além de trouxe também estações aí, pontos de controle, também de estações maregráficas, né, da América do Sul, e utilizou-se também aí redes de nivelamento dos países vizinhos aí, né, contando um total aí de 134 estações, né, distribuídas aí então pela América do Norte, Central e do Sul. Essa rede, né, do Sirgas, ela foi calculada então por 3 centros de processamentos. O DGFI, que é Deutsches Geodätisches, né, que seria os estudos geodésicos aí alemães, né, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o BEC, né, que aí ele provavelmente é uma instituição, não sei, acho que é holandesa, tá? Eles utilizaram então um software chamado Bernize, versão 4.0, né, enquanto o BEC, né, sendo o IBGE e o DGFI, utilizaram esse software para realizar esses cálculos. Igual eu falei, no SAD não tinha isso, né? Agora, já no Sirgas 2000, já contava com a tecnologia, com a computação para processar esses dados, realmente dar precisão e valores precisos para esses pontos já referenciados. E o BEC, que é esse outro instituto, terceiro instituto, utilizou um software chamado Gypsy/Oasis 2, sendo que no final, né, foi feito então a combinação desses dados, cada um fez o seu processamento e depois combinou-se esses dados, né, fazendo aí uma interpolação dos dados, né, combinando cada coordenadas, né, realizando aí os arquivos resultando aí nos dados do Sirgas. Então aqui a gente tem uma comparação do Sirgas e do SAD, né, de suas posições. A gente tem o elipsoide do Sirgas, depois a gente tem o do SAD em vermelho, né, e aquele ponto, esses pontos aqui fortes, digamos assim, seria o nosso planeta, né? Ele então está um pouco deslocado porque ele é um datum local, tá? Ele depois de 2 anos da adoção, ele foi usado também
né, ainda se é utilizado, então, dados do SIRGAS junto com um SAD69 para que seja feito, às vezes, ajustes aí de dados e referências, né, que às vezes como o SAD da América do Sul, né, South America Datum, você pode, então, posicionar, então, o elipsoide do SAD junto com o SIRGAS, né, realizar aí métodos, procedimentos, para que esses parâmetros fossem aí ajustados e também realizar novos cálculos, tá? Então, na verdade, a todo momento, tá, está ocorrendo geoprocessamentos, dados, hoje em dia não só dados aí realmente em campo, né, mas dados aí que vêm de satélite, né, esse satélite fica mapeando, fica emitindo, igual a gente viu na parte do GPS, dos nossos georreferenciamentos, né, satélites enviam então ondas a todo instante, que essas ondas retornam aí com informações de material, de altitude, né, de posição, e esse mapeamento ele acaba sendo aí constante, né, acompanhando até a morfologia da Terra, digamos, temporal. Às vezes você construiu ali tirou uma montanha do lugar para passar alguma coisa, né, fez uma terraplanagem ali, ele já vai identificar, né, que houve essa mudança. Uma construção nova, independente do que seja, né, a todo momento, então, a gente tem aí levantamentos topográficos que compõem uma rede. Inclusive, se você pode criar até uma rede, digamos, local da cidade. Se você começar a levantar pontos aí de Sinop, né, você vai criando uma malha de pontos que alguns dados você consegue interpolar, né, e chegar a dados precisos aí para, às vezes, evitando aí um levantamento em campo, tá? Então, os dados estão aí para isso, né? Para facilitar. Eu vou passar aqui para vocês agora. A gente já resolveu isso aquele dia, né? Mas aqui, ó. Que é o faça valer a pena. Vou repetir aqui. Número 1 do faça valer a pena. Os sistemas de referência descrevem as posições de um determinado objeto, pois identificam a posição de uma determinada feição sobre a superfície terrestre através dos sistemas geodésicos de referência que estão associados a um tipo de superfície que mais se aproxima da forma terrestre. Quais são os 3 principais sistemas geodésicos brasileiros? A resposta da 1, então, para quem não anotou no dia, seria então a letra D, nosso SAD 69, o SIRGAS 2000 e córrego Alegre, tá? Letra E, o SIRGAS, letra E não, 2. IBGE, Apud Fernandes afirma que a definição da origem e a orientação do elipsoide de referência foram feitas de forma a minimizar as diferenças em relação ao geóide no continente sul-americano. Durante a vigência do SAD 69, diversos instrumentos e métodos foram utilizados, tornando muito complexa a verificação da precisão das coordenadas das estações. Quando o autor se refere à dificuldade de verificar a precisão das coordenadas nas estações, devido à utilização de diversos instrumentos, dos citados a seguir, qual instrumento considerado na época do SAD 69, né, foi utilizado nos levantamentos? No caso, foi o teodolito, né, que na época, igual eu falei, também comentei na parte do córrego Alegre, é um equipamento que não contava com toda a tecnologia que contém hoje, né, além de não contar com o processamento de dados computacional que a gente conta hoje. 3. Para acompanhar a evolução tecnológica, em fevereiro de 2005, o Sistema Geodésico Brasileiro sofreu outra alteração. O Decreto Federal 5534/2005, assinado em 6/1 de 2005, publicado em 7/1 de 2005, no Diário Oficial da União, estabelece o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, o SIRGAS, em sua realização no ano 2000, SIRGAS 2000, como o novo Sistema de Referência Geodésico para o Sistema Brasileiro e para o Sistema Cartográfico Nacional, SCN. No sistema SIRGAS 2000, quais técnicas atuais de posicionamento foram utilizadas? No SIRGAS 2000,
foram utilizados, então, o GPS e o GNSS, tá? Já contava-se, então, com essas tecnologias para posicionamento. Certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, então? Essa foi a revisão da nossa aula do 2.2. Que a gente acabou gravando aquele dia. E agora eu vou ficar disponível para vocês, caso vocês tenham dúvidas. Eu vou rever rápido de vocês, certinho, para a gente ver a questão das aulas práticas. Vocês receberam o aviso que foi adiado para o dia 15, nossas aulas práticas, ou não? Sim, tá no portal. Tá no portal, tá certo. Só para mim ter uma ideia, se vocês... essa questão da comunicação, se eu tenho que, às vezes, avisar vocês com mais frequência, ou se vocês sabem juntamente comigo, né? Só para mim ter uma ideia. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. Nós temos 3 RAPs para a gente fazer. Eu vou ter que... achando que nenhum RAP a gente vai conseguir fazer realmente remotamente. Talvez só em nivelamento não dá. O nosso primeiro RAP a gente já fez, né? Que foi... fez a taquiometria. Eu acho que dá para a gente tentar fazer um RAP, pessoal. Pelo menos, para a gente... que a aula que vem eu fico disponível para tirar dúvidas, auxiliar vocês nas dificuldades que vocês tiveram. Vou ver se eu consigo gravar, né, a execução desse RAP, né, para passar uma atividade para vocês. Vamos tentar. Google Earth. Vou passar então para vocês, pessoal. Vou ver se eu gravo essa semana um RAP para conseguir fazer, né? E a gente consegue fazer então ele aí à distância, que é o RAP de vocês utilizando o GPS no celular, tá certo? Entretanto, os outros 2 não dá para a gente fazer, que seria o de cálculo de altimétrico e planimétrico, não dá para fazer sem o nível o teodolito, né? Mais um, então, a gente consegue fazer, que é o do... precisaria praticamente aí do celular de vocês, né? Baixando o aplicativo que eu passei a aula passada, o GPS Essentials, né? E vou passar, então, algumas definições para vocês encontrarem. Mas eu vou passar no grupo depois certinho, tá? Que aí vocês podem ir em campo, vocês podem escolher algum local. Eu vou ver se eu encontro um local de referência, faço o procedimento gravando, né? E depois vocês podem repetir esse procedimento e me entreguem depois esse produto cartográfico, que assim a gente adianta aí um RAP, tá? Lógico que a gente não está adiantando para que depois não tenha aula, isso não é algo que a gente escolhe, mas talvez a gente fazendo já, aproveitando esse tempo aí, não ficando parado, né, permita que quando a gente tem aqui a campo, sobre tempo para a gente trabalhar aí outros tópicos, né? Focar aí realmente no levantamento em campo, tá certo? Sendo assim, vamos tentar fazer essa parte aí do aplicativo, tá? Que não precisa de equipamento. Vou passar. A atividade vai ser o seguinte, para resumir para vocês. Vocês terão que escolher um local, tá? Para fazer esse levantamento topográfico. Vocês vão com o aplicativo GPS Essentials, que só tem para Android. Eu vou
Vou passar ali uma quantidade de grupos para vocês. Provavelmente nem todo mundo vai ter um aparelho Android. Então, formar grupos aí com algum colega que tenha, né? Quem não tiver. E aí, vocês terão que escolher um local, uma praça ou algum local público que tem um tamanho bom, né? Alguma região. Isso eu vou explicar certinho no vídeo que eu vou gravar e passar para vocês. Com o GPS Essentials, então, vocês vão coletar esses pontos. Depois, vocês vão pegar esses pontos e lançar aí no Google Earth. E aí vocês concluem a atividade, né? Fazendo esse levantamento topográfico com o GPS e depois dentro da aplicação Google Earth, tá? E eu vou pensar aqui como é que eu vou gravar isso para vocês, né? Realizando essa prática e aí vocês podem realizar um cada. E eu acredito que não vai ter problema, só que eu vou confirmar ainda, tá? Essa questão de vocês saírem, porque talvez porque vocês vão ter que sair de casa, teoricamente, né? Então, talvez isso possa haver alguma restrição, né? Não sei, eu vou verificar certinho mesmo para antes de passar, mas acredito que não vai ter problema, né? Só estou avisando para a gente, por prevenção mesmo, vai que ocorra algo. E em breve eu passo as atividades para vocês. E aí vai ficar 2 apps, tá? Lembrando que não estamos adiantando essa atividade para que não haja aula depois, tá? Independente de tudo, a quantidade de aulas que a instituição, né, disponibilizar ou determinar é a quantidade que será feita, né? O único detalhe é que a gente vai poder, né, sobrar tempo aí para trabalhar os outros apps em vez desse do aplicativo, tá? E se for o caso, né, se algum grupo, alguém se sentir prejudicado, e a gente pode refazer no dia também, tá? Com alguns grupos, tá certo? Entretanto, eu estarei no horário de aula, então também disponível para auxiliar quem teve dificuldade e quem está. E também durante a semana, quem tiver, conforme essa atividade for passada, quem durante a semana tiver alguma dificuldade, pode então entrar em contato comigo, tá certo? Alguma outra dúvida então, pessoal? Se ninguém tem nenhuma dúvida, tá? Eu vou permanecer aqui online, só vou parar a gravação para não ficar gravando, né? Contando o tempo aqui da nossa gravação, mas fico online aqui então até o final da nossa aula às 20h30, tá? Disponível para quem queira tirar dúvida, tá bom? Por hoje, então, a nossa aula foi isso, a revisão e alguns recados e tira dúvidas, tá beleza? Boa noite a todos. Quem tiver alguma dúvida, é só chamar então, pessoal.